Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema é um daqueles que a gente escuta muito, né? Persistência. Mas será que a gente para pensar no que realmente significa? Especialmente em vendas, sabe? O mundo tão dinâmico que exige tanto jogo de cintura, aí persistir parece que vai além de só uma qualidade, é quase uma ferramenta de trabalho mesmo, né? Bom, a gente deu uma olhada nos materiais bem legais que vão um pouco além do óbvio da definição de dicionário. Eles exploram o lado psicológico da coisa, sabe? O impacto na nossa mente e, claro, como isso vira resultado lá na ponta, no negócio. Principalmente na área comercial. E para ajudar a gente a destrinchar isso tudo, temos aqui alguém com muita quilometragem no assunto, uma especialista com, poxa, 2 décadas aí de gestão, marketing, atendimento, finanças, trazendo aquele olhar de quem viu essa teoria da persistência encontrar o mundo real, né? Muitas vezes. Então, a nossa ideia hoje é investigar por que essa capacidade de seguir em frente, mas de forma inteligente, né? É tão decisiva em vendas. E mais ainda, descobrir juntos umas estratégias, talvez até uns truques práticos, para dar aquela força extra, sabe? Para não jogar toalha quando a coisa aperta. Então, vamos nessa. Vamos mergulhar nisso. Para a gente começar assim, o que é persistir de verdade? Eu fico com a impressão que é bem mais que só não desistir porque sim, né? Os materiais que a gente viu falam em manter o rumo firme para o objetivo, mesmo com os obstáculos. E isso inclui saber ajustar a rota, aprender com os tombos e, crucial, manter a confiança de que dá para melhorar. Parece que mistura coragem, resiliência, uma fé no que se faz e disciplina, claro. É uma ótima forma de colocar. E um ponto que eu acho fascinante que os textos trazem bem é essa diferença sutil, mas enorme, entre persistência e teimosia, né? Persistir nesse contexto que a gente está falando não é ficar batendo a cabeça na parede quando algo não funciona. É uma determinação, sim, mas adaptativa. Ou seja, você tem clareza do norte, do objetivo, mas tem flexibilidade no caminho, na abordagem. Isso conversa muito com o conceito de resiliência lá da psicologia, sabe? Aquela capacidade de absorver o impacto, aprender e seguir. Talvez por um caminho um pouquinho diferente, mas na direção certa. A persistência inteligente usa a cabeça, né? A teimosia, nem sempre. Determinação adaptativa. Gostei disso. Faz toda a diferença separar da teimosia pura e simples. E como que essa persistência inteligente aparece lá no dia a dia de vendas? O material trouxe uns pontos que, nossa, me fizeram pensar. Um deles é a ideia das oportunidades tardias. Sabe, aquela venda que salva o mês, que acontece na última ligação do dia, quando um monte de gente já teria, sei lá, desligado o computador, desistido. Parar cedo demais é um convite para perder isso, né? Com certeza. Essa mentalidade de opa, peraí, ainda não acabou o jogo, faz uma diferença enorme. E isso me puxa para outro ponto, sim, fundamental, que os materiais mostram com dados e tudo, o acompanhamento. O famoso follow-up. Ah, sim, os números são meio chocantes, né? A grande maioria das vendas não rolam no primeiro contato. Ok, isso talvez a gente até imagine. Mas o que me pegou foi que a maioria dos vendedores para depois de pouquíssimos contatos, 2, 3, talvez. Exato. Só que uma parte enorme dos negócios é fechada justamente depois disso. Quem para ali no meio tá literalmente deixando dinheiro na mesa, né? Deixando de colher o que plantou. Exatamente. E se a gente olha isso num quadro maior, como os textos sugerem, a persistência no follow-up não é só para fechar aquela venda específica. Ela constrói outras coisas importantes. Primeiro, solidifica a reputação, né? O cliente percebe, ele valoriza o profissional que não some, que acompanha, que se mostra presente mesmo depois de um não inicial ou de alguma dificuldade. Isso gera confiança, credibilidade. Isso é a base para um relacionamento comercial que dura, que gera indicação. Total. É a diferença entre parecer só um tirador de pedido e alguém que está ali para construir algo junto, né? Uma parceria, uma solução. Precisamente. E tem um segundo benefício que às vezes a gente não percebe tanto, mas é muito poderoso.
o desenvolvimento das próprias habilidades do vendedor. É acelerado, pensa bem. Cada objeção que ele enfrenta, cada não que exige uma nova forma de falar, cada follow-up que tem que ser criativo para não ser chato. Tudo isso é uma aula prática intensiva, na verdade. Obriga a pessoa a ouvir melhor, a entender mais fundo a dor do cliente, a refinar o argumento, testar coisa nova. A persistência nesse sentido transforma a rejeição que podia paralisar num motor de aprendizado e crescimento. É incrível. Interessante isso. Quer dizer, ao persistir, o profissional não está só buscando o sim final, ele está ficando melhor a cada passo. É um ciclo virtuoso, sim. E por trás dessa capacidade de continuar, né, de não desistir, tem toda uma máquina psicológica complexa funcionando. A gente já falou da resiliência, essa capacidade de não se abater para sempre com um tropeço. Os materiais também exploram bastante a questão da motivação. Ah, aquela divisão clássica, a motivação que vem de fora, bônus, reconhecimento, e a que vem de dentro, o propósito. Isso. A motivação extrínseca, ela ajuda, claro, um bom ambiente, meta clara, recompensa, tudo isso empurra. Mas o que segura a barra mesmo, sabe, quando a coisa fica difícil, quando o bônus demora, é a motivação intrínseca. É ter um propósito claro, um porquê forte, algo que conecte aquele esforço diário, às vezes repetitivo, chato, com algo maior. Metas pessoais, valores. É esse motor interno que não deixa a peteca cair no dia ruim. É o que faz sentido para a pessoa, né? Além do salário no fim do mês, digamos assim. Exatamente. E junto com isso, os materiais batem muito na tecla da autoconfiança e da tal mentalidade de crescimento, o growth mindset, né? Que basicamente é acreditar que a habilidade não é algo fixo, que a gente nasce com ela ou não. É acreditar que dá para desenvolver com esforço, aprendizado e, olha lá aí de novo, persistência. Quem pensa assim não encara o fracasso como um atestado de incompetência, sabe? Encara como informação, um degrau para aprender e melhorar. O desafio vira oportunidade. E o controle emocional nisso tudo, porque vender, imagino, deve ser uma montanha-russa de emoções às vezes. Rejeição, pressão por meta. Fundamental. Sentir desânimo, frustração, medo, até raiva, às vezes. A vontade de largar tudo, isso é humano, né? Vai acontecer. A diferença está em como a gente lida com isso. A persistência exige reconhecer esses sentimentos, mas não se deixar dominar. Isso passa por gerenciar a expectativa, focar no processo, naquilo que está no nosso controle, e também cuidar da gente, né? Descansar, ter válvula de escape, até ser um pouco gentil consigo mesmo depois de errar, não ficar se chicoteando. Nossa, aqui é que a coisa fica interessante mesmo. Perceber como a nossa cabeça pode jogar a favor ou contra, né? Não adianta ter a técnica mais afiada do mundo se a mente não está no lugar. Eu lembro de um caso, um profissional que estava quase desistindo, sabe? Aí ele mudou o foco. Passou a celebrar as pequenas vitórias do processo, não só o resultado final. Aquilo virou a chave para ele, a energia mudou completamente, impressionante. E falando em exemplos, os textos trazem vários, né? Desde os clássicos até os mais pé no chão. O caso do Thomas Edison é quase clichê, né? Mas a forma como ele via as falhas é o que importa. Ele não eram fracassos, eram dados. Cada lâmpada que não acendia eliminava uma hipótese e o deixava mais perto. Essa mentalidade de testar e aprender, isso é ouro puro para vendas, né? Demais. E a gente vê isso em, inúmeras histórias de empreendedores. Gente que ouviu centenas de nãos de investidor, que passou por aperto financeiro bravo no começo, que teve que mudar o rumo do negócio várias vezes. O que segurou essa galera na luta foi justamente essa mistura, visão de longo prazo com a capacidade de ajustar a rota e continuar tentando. Muitas gigantes de hoje começaram com quase nada e muita incerteza. E para o vendedor no dia a dia, como isso se traduz? Fora o follow-up que a gente já falou. Pensa naqueles vendedores que passaram por crises econômicas pesadas, que viram o mercado deles encolher, ou aqueles que lançaram um produto muito novo que ninguém entendia direito no começo, sabe? Aqueles que acreditaram de verdade no valor do que tinham para oferecer, que continuaram buscando jeitos de explicar, de contornar a objeção, de achar o cliente certo. Esses não só sobreviveram, como muitas vezes saíram mais fortes, com cliente mais fiel, reputação de quem não desiste fácil. Eu tive a chance de acompanhar uma equipe que vendia um serviço bem complexo, caro.
No início, nossa, era não atrás de não. Mas em vez de desistir, eles focaram em entender o porquê do não, ajustaram a abordagem, criaram um material de apoio melhor, demorou, mas viraram um jogo. Hoje são referência. É a prova de que a persistência, quando é inteligente, né, compensa. Mas e o outro lado? Quais são os perigos de jogar a toalha cedo demais? Além do óbvio de perder a venda, claro. Os riscos são grandes e vão além daquela venda perdida ali na hora. O mais direto é esse mesmo. Perder a chance que talvez estivesse logo ali na próxima ligação, no próximo e-mail. Mas tem uns custos meio escondidos, sabe? Primeiro, você breca seu próprio aprendizado. Cada vez que você desiste diante de uma objeção específica, você perde a chance de aprender a lidar com ela na próxima vez. Fica patinando. E autoconfiança, imagino que leve uma pancada, né? Totalmente. Desistir muito pode criar um ciclo ruim. A pessoa começa a achar que, eu não levo jeito para isso. Aí a motivação para tentar de novo diminui, o que leva a mais desistência. Isso levanta uma questão séria sobre o custo real da desistência. Não é só o negócio que não fechou. É o impacto na autoestima, na capacidade futura, na imagem que você projeta. E claro, o mercado não espera, né? Enquanto uns param, outros continuam avançando. A concorrência que persiste, que mostra a cara, que busca solução, acaba ganhando espaço. Os clientes percebem, mesmo que inconscientemente, quem está comprometido, quem não some no primeiro problema. Se manter ativo, buscando alternativas, se mostrando preparado, isso vira uma vantagem competitiva importante. Ok, acho que ficou bem claro a importância, a complexidade da persistência. Entendemos a psicologia por trás, os riscos de não ter, mas a pergunta de 1 milhão, né? Como é que a gente fortalece essa musculatura no dia a dia? Parece que persistir também tem técnica, né? Não é só vontade. Como colocar isso na prática? Os materiais trazem umas ideias bem mão na massa. Uma que eu achei curiosa é a tal da técnica dos 10 minutos. Tipo, quando a vontade de parar tá gritando, você negocia consigo mesmo. Vou só mais 10 minutinhos. O que você acha disso? Eu acho uma sacada genial. Pela simplicidade e pelo efeito psicológico. É quase um auto-engano do bem, mas que funciona. Porque o compromisso de só mais 10 minutos parece pequeno, né? Fácil de cumprir. Só que muitas vezes esses 10 minutos são o suficiente para quebrar a inércia do desânimo. A pessoa volta para a ação, reencontra o fio da meada e, não raro, acontece algo positivo nesse esforcinho extra. É um jeito esperto de driblar a preguiça ou o cansaço mental. Boa! Outra ideia é a técnica da última ligação. Criar o hábito mental de encarar a última cartada do dia, ligação, e-mail, o que for pensando. Essa aqui pode ser a melhor do mês. Essa ataca direto aquela vontade de relaxar no fim do dia, né? Transforma o último esforço, que podia ser meio arrastado, num ritual de oportunidade. E a força do hábito é tremenda. Se você condiciona a mente a dar sempre aquele gás final, a não desligar antes da hora. Isso faz uma diferença acumulada enorme no longo prazo. Pode acreditar. Legal. Tem também uma que mexe direto com a rejeição, com o não, a técnica do sim próximo. A ideia é, a cada não, pensar algo como, ok, mais um passo, tô mais perto do próximo sim. Isso muda a forma de encarar o não, né? Muda completamente. Tira o peso pessoal do não. Em vendas, principalmente na prospecção, ouvir não faz parte do jogo, estatisticamente. É necessário para chegar no sim. Essa técnica ajuda a pessoa a internalizar isso. O não deixa de ser um ataque, um sinal de fracasso, e vira parte do processo, um indicador de que você está avançando no funil. Protege a autoconfiança e mantém a pessoa andando. E para dar aquele gás na motivação interna que você falou antes, eles sugerem a técnica do porquê profundo. Ter anotado, sabe, num lugar visível, e reler de vez em quando as razões pessoais para fazer aquele trabalho. A família é um sonho, uma meta. Perfeito. Isso ancora a motivação intrínseca na prática. Naqueles momentos de baixa, quando o esforço parece em vão, você conecta aquela tarefa difícil do agora com um propósito maior, com o que realmente importa para você. Traz significado de volta, dá perspectiva. É um combustível poderoso. E para fechar as técnicas, uma bem prática para lidar com os tombos, que são inevitáveis. A técnica da revisão rápida. Aconteceu uma falha, perdeu uma venda importante, a sugestão é um ritual curto. 2 minutos para pensar no que rolou, 1 minuto para anotar um aprendizado-chave e, na sequência, já agir. Aplicar isso na próxima chance. Essa é fantástica,
porque ela coloca a mentalidade de crescimento em ação, de forma concreta. Impede que a pessoa fique remoendo o erro, se culpando. É um ciclo rápido. Análise, aprendizado, ação imediata. Transforma a falha que podia paralisar em combustível para melhorar já. Garante que cada experiência, até as ruins, sirvam para alguma coisa. Claro, né? Nenhuma dessas técnicas é mágica. Exige disciplina, prática consciente para virar apto. Mas funcionam. Ótimo. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou, fica claro que persistência em vendas é bem mais que ser teimoso, né? É uma competência estratégica mesmo. Envolve cultivar a mente resiliência, crescimento, gerenciar as emoções e, de forma bem prática, usar umas ferramentas, umas técnicas para manter o motor ligado, aprender no caminho e seguir avançando. No fim das contas, o que isso significa? Que desenvolver essa persistência inteligente não é só bom para a gente se sentir melhor. É um trunfo competitivo real no mercado de hoje. Faz diferença. Concordo totalmente. E talvez um último ponto para fechar essa ideia, essa persistência permite achar valor onde a maioria já desistiu. É sobre acreditar na possibilidade até o último minuto, como os materiais falam. É ter a disciplina de não jogar fora um dia só porque ele começou ruim, mas transformar ele em aprendizado e em novas tentativas. É não deixar a oportunidade escapar por cansaço ou desânimo antes da hora. É aproveitar tudo. Excelente. E olha, para quem acompanhou nossa conversa e sentiu que talvez um apoio mais direcionado, mais estruturado, seria útil para colocar essas ideias em prática, para refinar a estratégia de venda e fazer da persistência um motor de resultado consistente, vale a pena dar uma olhada na mentoria Marketing para Negócios. É um suporte pensado exatamente para isso, para empresas e profissionais que buscam esse crescimento contínuo, essa capacidade de seguir em frente com mais inteligência e método. Quem quiser entender melhor como funciona, como pode se aplicar ao seu negócio ou carreira, pode buscar mais detalhes. O contato para informações é pelo WhatsApp 17 997 09 0062. Vou repetir, tá? WhatsApp 17 997 09 0062. E para a gente encerrar de verdade agora, fica uma provocação para quem nos ouviu. Pensando aí no seu dia a dia, além do que a gente discutiu aqui, qual seria aquele pequeno ajuste, talvez quase invisível na rotina, que poderia fortalecer a sua capacidade pessoal de continuar remando, sabe? Especialmente naqueles dias mais difíceis de maré contra. Fica aí a reflexão.